Eu até consigo seguir a dieta, mas o meu problema é o doce. Eu às vezes tenho compulsão por doce. Se tu já falou uma dessas frases, esse vídeo aqui é pra ti. Porque hoje em dia o doce é um dos maiores inimigos do emagrecimento, da dieta, mas eu quero te mostrar aqui que muitas vezes tem coisas que a gente pode fazer na nossa alimentação, ajustes ou na nossa rotina, nos nossos hábitos, que facilitam muito. Então muitas vezes o problema não tá em ti especificamente, que tu não consegue se controlar com doce, que doce é um veneno, é um vício. Não, às vezes são outras questões na nossa rotina, nos nossos hábitos, né, na nossa alimentação, que estão nos prejudicando e nos colocando nessa situação de estar mais propensa a buscar o doce, a querer o doce o tempo inteiro. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Se tu é nova aqui no canal, meu nome é Amanda Folador, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer de verdade sem perder o controle na comida. Então hoje a gente vai falar aqui de uma temática que eu escuto, acho que 8 a cada 10 mulheres falarem que têm dificuldade com o doce, principalmente no processo de emagrecimento, e que sentem que tem compulsão por doce, não conseguem parar, não conseguem nunca dizer não. Então vamos entender, nesse primeiro momento, o que de fato é, se é realmente uma compulsão, porque hoje em dia essa palavra ficou muito generalizada, eu acho, aqui nas redes sociais, e na grande maioria das vezes a gente não tá tendo compulsão, porque a compulsão ela faz parte de um transtorno alimentar, que se chama o transtorno da compulsão alimentar, que é um período em que a pessoa come uma grande quantidade de comida, por isso muitas vezes quando a gente exagera no doce a gente acha que é uma compulsão, come mais do que precisaria, fica se sentindo cheia, estufada, fica mal fisicamente, mas também vem junto uma sensação muito forte de perda de controle, uma sensação psicológica, digamos assim, de perda de controle sobre a comida, tipo, eu realmente não consigo parar, e uma sensação também muito forte de culpa depois que tem esse episódio. Também, em muitas das situações, algo que talvez seja mais fácil pra gente distinguir se é uma compulsão real ou uma compulsão assim mais usando o termo dessa forma generalizada, é que a compulsão alimentar em si nem sempre vai ser por um alimento que a gente considera gostoso. Então, muitas vezes, uma pessoa que tá dentro de um episódio de compulsão alimentar começa comendo ali o doce que é gostoso, mas vai passando por outras coisas. Por exemplo, alimentos que tem ali na geladeira que nem combinam entre si, ou come a comida gelada mesmo, sem nem empurrando tudo pra dentro, ou alimentos crus que normalmente você nem comeria cru. Então, isso é um episódio de compulsão alimentar. Realmente muito atrelado a um sentimento negativo, um sentimento mais de culpa, de arrependimento, de fracasso. Enquanto essa compulsão por doce que a gente costuma falar, que a gente usa de forma mais coloquial, é na verdade o que a gente considera um exagero na alimentação. E normalmente está associado a um sentimento, possivelmente no início, mais positivo de nossa, que delícia, esse bolo, essa torta, esse bombom é muito gostoso, eu queria muito comer isso. E às vezes realmente tem a sensação de culpa que vem junto, que daí tá atrelada a algumas questões mais de ideal que a gente tem, ou mentalidade de dieta, que a gente chama assim, que são ideias, visões que a gente tem em relação à comida, o que a gente pode e não pode. Então isso acaba gerando essa sensação de arrependimento. Mas se tu come, por exemplo, uma fatia de torta, que tu não tá com fome, depois do almoço tu já tá satisfeita e tu vai lá e come uma fatia de torta. Tu pode sentir depois, tu pode pensar, putz, não consigo me controlar com doce, tive uma compulsão. Mas não tem todas essas outras características que a gente falou da compulsão alimentar. Talvez seja um exagero, realmente, porque tu não precisava comer ela inteira, tu poderia ter comido pela metade, ficaria bem, mas não tem todo esse peso mesmo que a compulsão carrega. Então, para a gente começar já diferenciando o que é cada situação, mas mesmo assim, não de forma nenhuma a intenção de diferenciar é menosprezar o teu sentimento quando tu tem um exagero alimentar. Porque muitas vezes quando a gente tem esse exagero, a gente também se sente muito culpada, arrependida, por conta, né, desse contexto do emagrecimento, de dietas, ou dessas
regras que a gente se impõe ou se coloca, né, o que alguém impõe na gente, do que a gente pode ou não pode fazer em relação à alimentação. Então é super válido e super comum que esse exagero também nos incomode, tanto do ponto de vista de sensação de, putz, eu não consigo, tô fracassando com a dieta, eu sou fraca, eu tô sempre errando, quanto do ponto de vista, não devia ter comido isso porque vai me prejudicar, assim, a longo prazo no emagrecimento. Não precisava ter comido isso agora, né? Talvez não fazia sentido nesse contexto. Então, o exagero também é uma coisa que pode, sim, tá te atrapalhando muito nesse processo de perda de peso, de emagrecimento que tu tá buscando. Então, ele também é algo importante da gente conversar e ver aqui juntas. Mas também tem certas situações que a gente já considera que errou, que não consegue resistir a um doce. E não é nenhum exagero, não foi nem que tu comeu a mais do que uma quantidade muito maior, a mais do que tu gostaria, mas é simplesmente uma vontade. É comum que todas as pessoas sintam vontades e desejos de comer certos alimentos. E assim, gente, a gente precisa falar sobre o fato de que doces, eles são naturalmente, de forma intrínseca ali do alimento, mais agradáveis para o nosso paladar. A gente gosta mais de coisas que são doces. Por quê? Porque a nossa principal fonte de energia para o corpo é o carboidrato. E o açúcar, que é um componente principal ali dos doces, é um carboidrato. No nosso sangue, né, a gente tem o açúcar que corre no nosso sangue, que é a nossa principal fonte de energia, que é a glicemia, né, que a gente chama. Então, por natureza do nosso corpo, ele tende a querer e ter desejos e buscar doces e carboidratos. Afinal, é o que ele reconhece como algo essencial para a saúde dele, para a vitalidade, né? Tu precisa ter energia para sobreviver, tu precisa então comer carboidrato para sobreviver. Só que a questão é, hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil a muitos tipos de doce. E o nosso organismo, ele ainda não atualizou. Ele ainda não percebeu que a gente tem doce a cada esquina, que tu pode sair de casa, passar num mercadinho ali da frente e vai ter um doce. Provavelmente na tua geladeira tem um doce, na tua despensa de casa tem um doce. É muito mais acessível do que era antigamente. Então, antes da gente entrar realmente em situações específicas que a gente passa e em soluções para isso, eu queria deixar claro que é natural e normal a gente sentir vontade de comer doce. Faz parte da nossa fisiologia. Então, não necessariamente o doce é um problema ou o vilão, e sim a frequência e a quantidade de doce que a gente está consumindo. E aí, claro, como eu falei que a gente tem doce hoje muito acessível, fica muito mais fácil pra gente se passar tanto na frequência que a gente consome quanto na quantidade, né? Até porque tem outro ponto que os doces, normalmente esses mais industrializados, eles também costumam ter uma combinação de açúcar com gordura. E às vezes até com sal, assim, para realçar o sabor. E essa combinação, ela é muito prazerosa para o nosso cérebro. Então, a gente acaba tendo mais dificuldade de parar enquanto a gente está comendo do que, por exemplo, se tu está comendo uma cenoura, que não tem essa composição nutricional. Então, além do doce ser naturalmente mais prazeroso pela questão do açúcar, do carboidrato que eu comentei, ele também é naturalmente mais difícil da gente parar por conta dessa combinação. Dito isso, esclarecendo esses pontos iniciais, vamos ver agora algumas situações ou questões assim de saúde, de hábito, que podem estar te colocando nesse cenário que dificultam tu dizer não para os doces ou parar de comer o doce, né? Que dificultou ainda mais, fora a questão natural ali do doce ser um alimento mais prazeroso pra gente, tá? Então, um primeiro cenário que normalmente a gente não leva em consideração. Tá, então, um primeiro cenário que talvez tu já tenha vivenciado, tu já tenha sentido sem perceber que era isso que estava acontecendo, é quando a gente faz uma dieta muito restritiva. Então, né, nesse processo de emagrecimento, a gente precisa, né, cuidar da alimentação, reduzir um tanto as quantidades, as calorias, e nisso, às vezes, a gente
exagera, vai para um extremo. Tanto tu fazendo por conta, enfim, às vezes tu recebe uma dieta que também não tá muito adequada para ti, uma restrição calórica muito exagerada. E aí nessa situação, quando a gente restringe demais as calorias, o corpo ele também ele percebe isso como uma ameaça, como algo estranho. Afinal, tu precisa de energia para fazer tuas atividades do dia a dia, né? Então, no momento em que tu tem uma dieta muito restritiva, o teu corpo começa a sinalizar, opa, eu preciso ir atrás de comida. Ele começa a aumentar a tua busca por alimentos. E muitas vezes o que tu vai buscar nessa situação é doce. Até porque se tu tá numa dieta muito restritiva, a tua glicemia, né, que a gente falou, açúcar no sangue, pode ser que baixe, dê uma baixada por conta da baixa quantidade de comida que tu tá consumindo mesmo. E aí, para tentar repor, aumentar a tua glicemia, o corpo sinaliza, olha, vai comer alguma coisa que vai aumentar rápido a tua glicemia. E o que aumenta rápido a tua glicemia? Doce, porque tem açúcar, né? Então, esse pode ser um dos teus erros, um desses mecanismos pela qual tu tá buscando mais doce do que tu gostaria ou do que tu acharia que é o ideal para ti nesse momento. Então, uma dieta restritiva é demais. Cuida isso, não é isso que tu tá fazendo. A segunda hipótese também está relacionada a umas questões fisiológicas, que seria um sono desregulado, tá? Então, no momento em que a gente tem ou privação de sono mais extrema, mas mesmo no dia a dia, se a gente tem o hábito de dormir 6 horas ou menos por noite, isso já desregula várias sinalizações hormonais no nosso corpo. E principalmente 2 hormônios que estão associados à fome e à saciedade, que é a grelina, que aumenta a nossa fome, e a leptina, que aumenta a nossa saciedade. Então, se a gente passa um período maior em privação de sono, ou como eu comentei, né, se tu tem uma rotina em que tu tá habituada a dormir 6 horas ou menos, isso já desregula esses hormônios. Então, como consequência, tu vai ter mais desejos alimentares, tu vai ter mais busca por comida, tu vai ficar saciada por menos tempo. E aí também pode ter, como tá sem dormir direito, tu pode ter queda de energia, que linka com o primeiro motivo, né? Então, se a energia tá mais baixa, tu busca mais doce. Então, esse é um ponto pra gente se atentar também, que às vezes isso passa batido, a gente nem fica sabendo que o sono interfere sim nos teus desejos alimentares, na tua busca por alimento. Outro ponto, ainda falando desses aspectos do organismo, fisiológicos, né, é questão de controle da glicemia, né? Então, a nossa alimentação, ela impacta diretamente o açúcar no nosso sangue. E ele vai mudando ao longo do dia, ele vai fazendo curvas, assim, tem momentos que tá mais alto, tem momentos que tá mais baixo, o corpo tá usando mais ou o corpo tá usando menos. É normal que isso seja dinâmico, isso não fica estático, vai mudando ao longo do dia e tudo certo. Mas certos alimentos, como os doces, mas certas refeições, assim, também que a gente faz quando elas não são tão completas nutricionalmente falando, elas podem dar um pico maior de glicemia ou menor. E quando é comum que quando ela tenha um pico alto da glicemia, ela também baixe rápido. Quando a gente tem uma refeição que tem predominantemente ali carboidratos. Então, se tu vai almoçar e tu faz um prato de macarrão com molho vermelho e queijo ralado, esse é um prato que não tem muita proteína, não tem muitas fibras, não tem uma quantidade considerável de gordura, ele é majoritariamente uma fonte de carboidrato. Então, na tua glicemia, vai dar um pico, porque o carboidrato é absorvido rápido no nosso organismo, né? E daí vai lá e sobe a glicemia e ela tende a baixar mais rápido do que se tu tivesse feito um prato com feijão, arroz, uma carne, bastante salada, vegetais, sementes. Esse segundo prato, ele é muito mais completo, porque aí tem as fibras nas saladas, vegetais, sementes, no feijão. Vai ter o carboidrato ali no arroz e no feijão, e vai ter uma fonte de proteína e talvez um pouco de gordura também na carne. Então, ele, nutricionalmente falando, é mais completo. E aí, ao invés de dar um pico de glicemia e depois baixar, ele fica mais tênue, assim, ele aumenta, claro, mas de forma mais lenta, por mais tempo, e fica mais constante. E o que isso tem de positivo? Quando tu tenha esse pico e queda de glicemia, como no primeiro cenário, no prato de macarrão, essa queda mais abrupta
também sinaliza que o teu corpo, tipo, opa, que estranho, tá faltando açúcar aqui dentro, tá? A glicemia baixou muito rápido, vamos comer mais açúcar. Vai atrás de um docinho para repor essa glicemia que baixou de forma rápida, que foi meio estranho, que podemos estar em perigo. Então isso também, se tu faz refeições assim, por isso que também é importante que no teu café da manhã, no teu lanche da tarde, nas refeições intermediárias, tu também tenha uma refeição um pouco mais completa, não precisa ser tanto quanto o almoço e a janta, quanto isso é relevante, mas também que tu cuide para não ser apenas uma fonte de carboidrato. E agora outro motivo pela qual o doce pode ser algo muito difícil para ti, né, algo que tu tem mais dificuldade na dieta, no processo de emagrecimento, é simplesmente hábito. E o doce, às vezes, ele é um hábito meio conjugado a outras situações. Então, por exemplo, quem nunca teve um período em que almoçava e tinha vontade de comer doce, né? O doce, ele já estava associado ao hábito anterior, que é o almoço que tu faz sempre. Então, sempre depois do almoço, eu preciso comer um doce. Provavelmente é por hábito. Então, às vezes, as pessoas têm isso de noite, depois da janta. Ou também, sempre que eu tomo um cafezinho, eu preciso tomar um doce, comer um doce junto, né? Então, essas são situações que são simplesmente por hábito. Tu associou o doce com um momento ou um alimento específico. Outro motivo pela qual o doce pode estar sendo algo que você não está conseguindo controlar é o fato de tu estar comendo distraída. Então, por exemplo, tu decide que tu vai comer um doce ali de forma intencional. Por exemplo, vou ver um filme e pego um pacote de M&M's, um pacote de bala. E aí tu começou ali o filme, tu vai comendo, só que tu tá prestando atenção no filme, não no doce. E aí quando tu vê, acabou. E aí tu fica, putz, já comi tudo, nem prestei atenção, nem senti o gosto. Eu não consigo me controlar muito com doce, né? Quando na verdade o problema não era tu, nem o doce, era que tu tava distraída comendo. Poderia ser outro alimento que provavelmente tu também teria comido dessa forma, né? Porque tinha outra coisa que era o foco do momento, o filme. Também é possível que tu esteja vivenciando essa sensação de perda de controle, né? Ou não consigo me controlar com doce por conta de um comer emocional, que é quando uma emoção, sensação específica te faz querer comer alguma coisa e tu já associou essas emoções com doce. Tá? Eu fiz um outro vídeo recentemente em que eu falei um pouco mais sobre o comer emocional. Se tu quiser se aprofundar melhor, entender melhor o que tu pode fazer para lidar melhor com um comer emocional disfuncional, entra ali no vídeo que eu deixei um passo a passo, assim, umas orientações mais específicas para te ajudar nessa situação. Mas falando aqui especificamente do doce, é comum que, por exemplo, tu tá no trabalho e tu tá entediada, tu tá fazendo uma tarefa muito chata que tu não gosta de fazer, mas né, tu tem que fazer no trabalho. E aí, quando tu tá nessa situação, sei lá, digamos que é uma tarefa que tu tem que fazer toda terça-feira, e aí tu já associa esse tédio com, vou comer as balinhas que tem aqui no escritório. Isso pode ser um comer emocional e um comer por hábito. Ou outra situação, que tu chega em casa depois de um dia estressante, tá cansada, e aí tu, vou comprar um bolo aqui na padaria perto de casa, porque isso vai fazer eu me sentir melhor. Isso não necessariamente está associado a tu ser fraca, tu não conseguir, e sim a um contexto que já virou também um comportamento natural teu, já virou um padrão de sente X emoção, vai atrás do doce, come o doce, se sente melhor por um momento, mas depois fica se sentindo, não tenho controle, eu me passei, errei na dieta, tudo isso. E às vezes para identificar também o comer emocional, tem algumas frases comuns assim que a gente costuma se falar. Um dos clássicos do comer emocional é o eu mereço. Então, hoje eu tive um dia muito cansativo no trabalho, né? Eu mereço pedir uma teleentrega, comprar o bolo ali na padaria. Outra forma também para te ajudar a identificar se é um comer emocional, tenta perceber se tu tá tentando anestesiar alguma coisa que tu tá passando, sentindo naquele momento. Porque normalmente a comida dentro do comer emocional vem como uma forma de tu reduzir, atenuar, amenizar, né, aquilo que tu tá sentindo. E por último, tem um outro fator que hoje em dia é bem comum, que é algumas regras mentais que nós mesmas nos colocamos, que a gente chama de mentalidade de dieta. Então, regras, conceitos que a gente tem que
nos fazem tomar decisões a partir disso, dessas regras, né? Então, um clássico de quem tá querendo emagrecer, quem já passou uma vida inteira fazendo dieta ou tá de dieta agora, é o alimento proibido e permitido. E o doce, normalmente, né, em 99% dos casos, tá dentro do proibido. E quando a gente separa, assim, elenca os alimentos em proibidos e permitidos, isso gera muito a sensação de escassez, de que o doce tu só vai poder comer naquele momento. Ou seja, quando tu decide, tá, vou comer esse doce, tu acaba possivelmente tendo essa sensação de perda de controle, de exagero, come demais, não consigo me controlar, porque tu já tava com essa sensação de que ele é raro, ele é uma coisa escassa, ele é proibido. Então, se eu for comer hoje, eu só vou comer hoje, amanhã eu não vou mais comer, porque eu não posso comer ele é proibido. Então, tu acaba pensando, às vezes também tem essa outra frase que a gente se diz comumente, que é, já que eu comi um bombom, eu vou comer 5, afinal já estraguei a dieta. Então, isso também pode ser uma coisa que tá te levando a comer mais doce, a ter essa sensação de perda de controle, que não tem a ver contigo nem com o doce, tem a ver com esse conceito aí que tu tem como verdade, que nem sempre, que normalmente não é o que vai te ajudar de fato a emagrecer. São regras rígidas que normalmente te distanciam mais do que te ajudam a chegar lá. E o segundo aspecto dentro dessa ideia de mentalidade, de dieta, é a sensação de despedida, que é um pouco parecido com o proibido e permitido, que é tipo, tá, então eu vou começar a dieta amanhã, então hoje eu vou comer o quanto eu quiser de doce, afinal eu não vou comer por um bom tempo, porque eu tô dentro, né, dessa ideia de proibido e permitido, e aí tu tem essa sensação de despedida, vai lá e come um monte. E aí tu fica pensando, eu não consigo com doce mesmo, é melhor nem comer, melhor nem ter na frente, porque aí eu não tenho essa perda de controle, eu não exagero. E essas, então, são as principais causas que nos fazem perder o controle, assim, no doce, ou exagerar, enfim, sentir que a gente não consegue se controlar ali em relação ao doce. E agora tu já deve ter identificado pelo menos uma ou algumas dessas situações na tua vida, na tua rotina, e que podem sim estar te atrapalhando, prejudicando o teu emagrecimento, prejudicando teus resultados, e que a gente pode sim ter soluções, tá? Então, o doce não precisa para sempre ser a coisa mais difícil para ti. Então, não precisa sempre perder o controle no doce. Basta a gente entender o que está se passando, qual dessas situações é que normalmente se encaixa a tua perda de controle, assim, a teu exagero no doce, e pensar, então, em alternativas, soluções para cada uma dessas situações. Se por acaso tu se identificou com as situações mais fisiológicas, então ali a dieta muito baixa em caloria, a solução é a gente encontrar uma dieta que seja adequada para ti. E aí, claro, eu sugiro que tu procure um profissional, um nutricionista, né, para te ajudar a montar uma dieta adequada para ti. Se tu quiser também entrar em contato comigo para agendar a tua consulta também, o link do meu Instagram tá aqui embaixo, tô sempre à disposição de vocês para isso. E se tu perceber que por acaso é a privação de sono, o sono inadequado, bom, então a gente pode pensar em estratégias dentro da tua rotina, claro, né, para melhorar a tua qualidade do sono. Quantas horas tu tem dormido hoje? Quantas horas seria viável da gente pensar em tu dormir hoje, né, melhorar um pouco isso? O que tá te impedindo de dormir mais cedo? O que tá prejudicando a qualidade do teu sono? Tu tem acordado muito no meio da noite? Tu tem, enfim, alguma atividade que tu faz muito tarde no dia que tá te impedindo de dormir mais cedo? A gente teria que explorar, né, entender melhor a tua situação pra gente pensar em alternativas realmente que se encaixem na tua realidade. A gente pode pensar nas estratégias de higiene do sono também para te ajudar. Então, desligar as telas meia hora ou 1 hora antes de dormir já vai ajudar bastante a tu ter um sono de mais qualidade, não também ficar 1 hora ali no celular antes de dormir, que provavelmente, né, pelo que eu escuto bastante das pacientes do consultório, não é algo que normalmente tá agregando muito, né, tu poderia estar tirando mais proveito, realmente tendo mais 1 hora de sono. Usando luzes também em casa mais tom amarelo, não luzes tão brancas, que também já vai ajudar na higiene do sono. Procurar fazer alguma outra atividade antes de dormir que não envolva telas, então ler algum livro, escutar alguma música, né, mais relaxante, fazer alguma prática
de meditação, ouvir algum áudio, né? Enfim, alguma coisa desse gênero. Também podemos ver que horas tu tem feito a tua janta ou a tua última refeição do dia. Normalmente, para ajudar na higiene do sono, o ideal é que tu faça a tua janta, né, a tua refeição ali umas 2 horas antes de deitar, 2, 3 horas, aí não tá, o teu corpo não vai estar tão focado na digestão, ele vai poder relaxar mais, né, e te dar um sono mais tranquilo. Então essas são algumas ideias, assim, para te ajudar na higiene do sono. Mas claro, cada situação é única, teria que entender melhor por que teu sono tá prejudicado. Mas fica aí a recomendação, o ideal é que a gente durma pelo menos 7 horas por noite. E se for a questão do pico de glicemia, também uma questão fisiológica que eu comentei, a solução tá na composição nutricional do teu prato, né? Como eu já tinha mencionado daí a solução enquanto estava comentando do problema, né? Da situação que tá te colocando em mais risco, digamos assim, de querer comer mais doce, que seria, né, ter um prato ali nutricionalmente completo, com proteína, fibras, que vai lentificar mais sua digestão e não vai dar esse pico de glicemia e nem essa queda que vai te fazer buscar o doce. Agora, se for por hábito, se tu já associou com o doce, por exemplo, depois do almoço ou junto com o cafezinho, tá? Vamos entender melhor. Tu quer mudar esse hábito? Tu quer cortar ele da tua vida? A gente pode incluir outra coisa, alguma coisa que não seja um doce depois do almoço ou ou junto com um cafezinho. Não precisa nem ser uma comida, pode ser um hábito, alguma coisa que tu gosta de fazer, enfim, a gente vai trocar o hábito do doce por algum outro. E se tu me disser assim, eu até não me importo de comer um doce nesse horário, né, ou nessa situação, mas eu acho que eu tô comendo demais, gostaria de diminuir a quantidade, tipo, todo dia depois do almoço eu como uma fatia de torta. Tá, então, realmente, uma fatia de torta todo dia vai dificultar o teu emagrecimento, provavelmente, tá? Claro, teria que ver todo o contexto alimentar, mas via de regra, uma fatia de torta é bastante. E então, a gente pode pensar em um doce com tamanho reduzido. Ou, por exemplo, vou dividir a fatia de torta com outra pessoa que sempre almoça comigo. Pode ser uma ideia. Ou vou trocar a fatia de torta por um docinho, um brigadeiro, ou um bombom, uma bala, o que tem para vender ali no caixa, porções de chocolate que já são menores que uma fatia de torta. Então a gente pode ir pensando nessas ideias, porque além de objetivamente tu reduzir o teu consumo de doce, tu também vai ter mais essa sensação de que tu não tá perdendo o controle no doce. Tu escolheu uma porção menor e tu vai comer ali a porção menor. Agora, se o teu problema, né, o que tá te fazendo ter essa sensação de que tu tá exagerando no doce, perdendo o controle, é o comer distraído. Tu come sempre o doce mexendo no celular, vendo televisão, enfim, não presta atenção naquilo. Aí a gente vai ter que pensar em alternativas para te ajudar a estar mais presente no momento. E normalmente vai ser, tá, tu até pode comer o doce vendo o filme, mas come então fazendo pausas. Ou, tá, em algum momento tu vai estar prestando mais atenção no filme, em outro momento vai estar prestando atenção mais no doce. Ou come antes de começar, quando tá dando ali, tipo, se é no cinema, né, os trailers, que tu não tá tão atento ainda. Mas o importante, ou se tu tá mexendo no celular, deixa o celular de lado ali. E tenta focar mesmo nas tuas percepções ali do sabor. Como é que tá o doce? Às vezes a gente come tão rápido, nem mastiga direito, nem percebe como que tá o sabor daquele alimento que tu tanto gosta, né? Então, antes de comer ele, se for possível, deixa de lado o que tu tá fazendo, presta atenção, vamos focar, vamos tirar um momento para aproveitar que tu tá comendo doce e não deixar ele ser só mais uma coisa no teu dia, porque isso realmente te deixa mais propenso a acabar exagerando, a comer mais, porque também muitas vezes se a gente come e vê que o doce acabou e tu nem prestou atenção, o que é teu intuito assim depois, né? Vou comer mais, vou comer de novo, afinal nem prestei atenção, eu quero aproveitar, ele é bom. E algo que a gente precisa pensar também, se o que tá dificultando, né, o teu, né, piorando, prejudicando o teu consumo de doce, é essa questão mais de hábito. Então, o que tu tem em casa? O que tem na tua bancada de trabalho? O que tu tem à disposição? Porque como eu comentei lá no início do vídeo, hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de doces por tudo que é lugar. E eles são relativamente acessíveis, né? Tem vários doces que são consideravelmente baratos. Então é fácil a gente comprar doce e consumir doce. Então, vamos pensar em coisas que tu pode fazer na tua casa, no teu ambiente de trabalho,
para não ter ele tão fácil acesso. Então vamos dificultar o teu acesso ao doce para que tu tenha mais etapas, assim, mais momentos para pensar, tá, será que eu realmente quero um doce agora? Para não comer ele de forma automática ou só por hábito e depois ficar tipo, realmente eu não consigo, eu sempre exagero. Vamos se ajudar também, né? Porque se tiver o doce ali na nossa frente o tempo inteiro, realmente vai ficar mais difícil. Então vamos já melhorar o teu ambiente, o local onde tu trabalha, onde tu mora, para que isso não seja uma tentação constante ali para ti. E por último, assim, falando dos pontos de mentalidade de dieta, tá? Como eu comentei antes, a parte do comer emocional tem um vídeo completo mais falando disso para ajudar vocês. Então vamos já passar para mentalidade de dieta, que é, como eu comentei, são algumas ideias. Então, para te ajudar a não cair nesse mesmo ciclo, a gente tem que repensar essas ideias, ver se elas realmente estão fazendo sentido no momento. Então, colocar certos alimentos, assim, principalmente os doces, né, que é o que a gente tá falando, como proibidos dentro da dieta, normalmente não te traz um grande benefício. Porque como a gente já falou, a gente gosta de doce. É um alimento que naturalmente é mais prazeroso pra gente. Se tu tá nesse vídeo, tu já viu que tu tem mais dificuldade ainda com doce. E eles vão estar presentes no nosso dia a dia. Talvez tu não compre, não tenha em casa, mas às vezes tem um evento social, tu vai num restaurante e tem. Então, a gente vai se deparar com doces. Então, colocar eles como proibido só cria um cabo de guerra em relação a eles. Porque daí toda vez que tu vê um doce, tu já tem essa percepção de, eu não consigo me controlar com doce. Então, se deparar com ele vai ser um momento já mais difícil, né? E se tu coloca ele como proibido, tu vai ficar sempre resistindo, tipo, não vou comer. Mas tu provavelmente, em alguns momentos, talvez tu não esteja com desejo e esteja tranquilo. Mas nesses momentos que a gente fala que perdeu o controle, que exagerou, é porque a gente tá querendo comer. A gente tá com algum desejo e a gente não tá se permitindo, né? Dentro dessa mentalidade de dieta, tu não tá se permitindo comer. Então, o que é mais produtivo, né? Mais eficiente pra ti nessa situação é deixar de lado alimento que pode ou não pode. Então, tu pode comer de tudo. Tu pode comer o doce. Mas aí tu joga numa responsabilidade mais tua. De tipo, mas eu quero comer o doce agora. A gente vai ter que criar outras ferramentas internas pra tu ir descobrindo e conversando melhor contigo mesmo. E tipo, faz sentido eu comer o doce agora? Porque o desejo a gente vai ter, né? O desejo, a gente não consegue controlar o nosso desejo, mas a gente consegue tomar decisões sobre o que a gente vai fazer em relação a ele. Então, no momento que tu sente o desejo chegando, se tu falar, não, o doce é proibido, não posso. Gente, tudo que a gente proíbe, tudo que a gente não pode, ele fica mais atrativo. Então, tu vai ficar pensando mais naquele doce, né? Tem até uma atividade que a gente faz que é tipo, não pensa num elefante. Provavelmente pensou no elefante. Porque quando a gente traz à tona uma imagem, uma ideia, ela fica mais presente. A gente não necessariamente elabora um não. Tu ouviu a palavra, tu pensou na palavra. Então, se tu fala, não posso comer doce, vem a imagem de um doce, tu pensa num doce. Então, colocar ele como proibido, às vezes só ressalta o quanto tu tá pensando sobre ele. Por isso que eu sempre busco trazer isso pra vocês de tipo, não é que o doce é proibido, é que a gente precisa entender quais são as situações em que faz sentido tu comer doce. Se tu quiser, tu pode comer doce todo dia. Eu, inclusive, é uma estratégia que eu uso com muitas das minhas pacientes que sentem isso, tipo, nossa, eu preciso muito de um doce depois do almoço, ou depois da janta, pra mim é muito importante que eu tenha um doce no dia a dia. Tá bem, vamos colocar um doce numa porção que a gente planejou, numa porção que é legal pra ti, que vai te ajudar no processo de emagrecimento, que vai te dar prazer também, né? Porque grande parte do processo de emagrecimento é tu mudar tua rotina, teus hábitos, tua alimentação. E pra ser uma coisa duradoura, ela também precisa ser prazerosa, não pode ser um sofrimento. Então, conseguir incluir o doce de uma forma estratégica, inteligente, sem isso de posso ou não posso, proibido, permitido, te traz muito mais flexibilidade e muito mais controle, apesar de parecer contraintuitivo, porque inicialmente parece que é mais fácil de controlar se tiver essas regras de proibido e permitido, mas como a gente já viu, não, isso fica mais presente. Tu fica pensando que tu não pode comer o doce, ao invés de tipo, se tu pode comer ele parou de ser algo tão grande, parou de ser um elefante na sala. Tu não tá o tempo inteiro pensando nele, porque se tu quiser, tu sabe que tu pode. E claro, daí a gente tem que falar sobre outro aspecto, que é
as estratégias mentais que tu vai ter pra ti mesmo de tipo, tá, o que tu vai se dizer pra ti mesmo que vai te ajudar a pensar de forma mais coerente. Por isso também, voltando ali no comer o doce sem prestar atenção, tipo, já corta totalmente isso, né? Se tu fizer isso de forma automática, sem pensar no tipo, ai, será que eu preciso do doce agora? Será que eu devo comer o doce agora? Será que faz sentido eu comer o doce agora? No momento que tu come distraído, tu tá fazendo isso de forma automática. Então tu não tem tempo pra raciocinar e pensar qual que é a melhor decisão pra ti no momento. E aí gera essa sensação de culpa, de arrependimento, de exagerei. Mas se a gente for intencionalmente, se tu vê os doces como coisas permitidas dentro da tua rotina, não como algo proibido, tu consegue ter mais espaço para pensar nessas frases que tu mesmo pode se dizer para se ajudar a tomar a melhor decisão para ti naquele momento. Porque percebe que o doce por si só não é o que engorda ninguém, tá? É todo um contexto alimentar, mas sim, o doce é um alimento que tem mais calorias por grama, ou seja, ele mais facilmente vai te levar ao acúmulo de gordura. Podemos colocar assim. Ou seja, se não é um alimento específico que te engorda, não tem por que um alimento específico ser proibido. O importante é a gente conseguir encaixar ele de uma forma que faça sentido. Por exemplo, no teu aniversário, se proibir de comer bolo, para mim não faz sentido. Tem um outro contexto, a gente não come só pelo nutriente, a gente come pelo momento, pela experiência. Então, no teu aniversário faz sentido tu comer bolo, não tem por que ele ser proibido. Agora, no dia a dia, no almoço de quarta-feira que tu foi num buffet comer uma fatia de torta. Talvez, pensando, colocando na balança dos teus objetivos, do que tu quer alcançar, do porquê é importante pra ti emagrecer, pra tua saúde, pra tua autoestima, pro teu bem-estar, talvez não faça sentido comer uma fatia de torta no almoço de quarta-feira. E tu precisa ir criando essas ferramentas internas pra ir conversando contigo mesma e achando qual que é a melhor solução em cada momento, sem ter essas mentalidades de dieta te enrijecendo, te deixando rígida em relação às tuas opções. Em relação à mentalidade de despedida, o que a gente pode pensar, né, como eu posso te ajudar a, quem sabe, mudar essa visão, é que o processo de emagrecimento, a gente sabe que ele não é fácil, ele tem altos e baixos, e a gente gostaria, né, eu gostaria que como Nutri te ajudando, que fosse a longo prazo, que tu conseguisse perder o peso e manter ele, né, e para tu conseguir manter as tuas mudanças de hábitos e da alimentação, elas precisam ser duradouras. A gente precisa já pensar nisso a longo prazo. Então, considerando que é uma coisa a longo prazo, a gente também quer priorizar que a tua alimentação seja algo que tu consiga seguir. E seguir por bastante tempo. Que não seja um sofrimento pra ti, que não seja algo que tu só se imagina fazendo por 30 dias. Né? Que são dietas, eu vou fazer um mês antes de viajar, antes da formatura e tal. Não, é uma dieta sustentável. Então essa mentalidade de despedida, ela só se concretiza quando tu não tem essa percepção de que a tua alimentação é uma coisa pro resto da tua vida. Não tem linha de chegada. Tu até pode chegar no peso que tu quer, mas depois que tu chega, tu ainda tem o trabalho de manter aquele peso. E isso também exige que tu mantenha a alimentação. Então não tem tipo, uma despedida é a última vez que eu vou comer isso. Tu até pode fazer uma despedida, mas tu vai ter outros momentos em que tu vai poder comer aquilo também. Até porque a gente já falou antes, não tem alimento que é proibido e permitido. Então no momento que tu se desapega dessas duas ideias, dessas duas mentalidades, começa a ficar mais tranquila a tua relação com os doces. E tu vai ter menos momentos em que tu sente que tu exagera ou perde o controle. E assim, depois de todas essas ideias e todas esses motivos que eu pontuei para vocês para deixar mais claro o que pode estar te prejudicando e essas ideias de como lidar com cada uma dessas situações, pode ser que mesmo assim ainda seja difícil colocar isso em prática, porque não é fácil mudar hábitos. Não é tão simples assim quanto parece. É uma coisa que a gente faz todo dia. Várias vezes no dia a gente come, a gente está exposto a uma decisão alimentar. Então, tu já está acostumado a fazer de um jeito a vida toda. Então, agora pra gente trocar é algo que exige mais energia, mais disposição, mais esforço mesmo. E não tem problema ser mais desafiador. O importante é persistir. Porque no momento em que tu vai testando
certas estratégias e algumas funcionam, outras não funcionam, ou tipo, tá, percebi que o meu sono tava me prejudicando, mas realmente hoje o sono eu não posso mudar. Mas eu também vi que meu almoço tava completamente desregulado, ele não tava completo nutricionalmente falando. Bom, vamos ajustar o que a gente pode fazer. Ah, eu percebi também que eu fico me falando essa ideia do eu mereço. Tá, que outra coisa eu posso fazer? Sem ser comer o doce toda vez que eu tô chateada com o que aconteceu no trabalho, eu tô estressado, tô mais ansiosa, que não seja eu, né, cair no mesmo ciclo de comer emocional. É uma questão de tentativa e erro, e persistindo e tentando de novo, ver o que funciona pra ti. Porque cada pessoa é única, com uma realidade, com uma rotina, com uma alimentação, com hábitos já fazem parte de ti. Então, fica aqui um incentivo para tu não se desmotivar, não desistir, se na tua primeira tentativa não foi tão satisfatória assim o resultado de não exagerar no doce, né? Conseguir comer uma quantidade que tu fica mais satisfeita, ou conseguir dizer não. É um processo e tu vai, cada vez que tu tenta, tu aprende. E cada vez que tu aprende, tu melhora. Então, tu vai chegar, se tu seguir tentando, tu vai chegar assim num resultado e num momento em que possivelmente o doce não vai ser a coisa mais difícil pra ti na dieta, tu não vai perder o controle nele. Tu vai conseguir comer uma porção, a quantidade que tu quiser e vai ficar bem com aquilo. É possível atingir isso. E se tu gostou aqui do vídeo, gostou do conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, que eu tô fazendo mais vídeos para trazer para vocês com esses conteúdos, para ajudar cada vez mais vocês nesse processo de emagrecimento, que eu sei que não é fácil ou simples quanto parece ser por aí. A gente tem várias coisas que a gente precisa pensar juntas, e essa questão do doce eu vejo que é um problema muito recorrente aqui no consultório, nas pacientes que eu atendo. Então eu espero ter podido te ajudar também, e até o próximo vídeo.